Num futuro não muito distante, poderemos substituir órgãos e estruturas danificados do nosso corpo por outros novinhos, fabricados a partir das nossas próprias células. Essa já é uma realidade em vários laboratórios e centros de terapia celular espalhados pelo mundo. Uma nova medicina está sendo construída a partir do potencial das células-tronco. Menos invasiva, sem tantos efeitos colaterais e muito mais personalizada. Medicina regenerativa. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são o pesquisador Radovan Borojevic, responsável pelo Centro de Medicina Regenerativa que está sendo construído na FMP-Fase, e o também pesquisador e coordenador de pós-graduação em disfunções temporomandibulares e dor orofacial da FMP-Fase, Ricardo Teixe. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado. Para começar, vamos explicar a diferença entre a medicina convencional e a medicina regenerativa? A medicina convencional procura resolver as causas de estado patológico, de doença, de sofrimento do paciente. Portanto, nós utilizamos antibióticos, drogas, suportes físicos para movimentos e por aí vai. E espera-se que o organismo se integre com essas estruturas e utilize em seguida essas estruturas de maneira operacional. A medicina regenerativa procura mobilizar a capacidade do próprio organismo tanto de combater as causas quanto de promover então reparo e regeneração. Por isso se chama regenerativa. E como é utilizando as próprias células do nosso corpo sem aquele problema da rejeição, né? Nós podemos utilizar exatamente as células do próprio corpo, embora hoje em dia já tenha alguns protocolos utilizando as células dos doadores. E isso obviamente facilita porque as nossas células são reconhecidas como nossas e elas se integram e elas continuam fazendo suas funções, o que elas podiam ou faziam anteriormente. Ricardo, vocês dois participam, né, de um grupo de pesquisa. Vocês têm várias linhas de pesquisa aqui, porque o centro, embora ainda não esteja pronto, vocês já fazem os trabalhos com parceiros, né? Sim. Quais são as principais linhas de pesquisa da FMP-Fase nessa área? Bom, aqui está mais avançada hoje, porque já está em fase clínica, é a parte de regeneração de defeitos de cartilagem e osso articular, especificamente da articulação temporomandibular, que é a minha área de atuação e a área da nossa pós-graduação. Então hoje a gente vem trabalhando na tentativa de regenerar, porque na área odontológica, assim como na área médica, na medicina, a odontologia sempre repôs o tecido danificado por tecidos protéticos, artificiais, esperando que o organismo se adaptasse a essa nova condição. A odontologia regenerativa, ela tenta usar as próprias células do indivíduo para regenerar aquele tecido, e uma área importante para a nossa especialidade são as osteoartroses ou degenerações que acontecem, às vezes não só com o tempo, precocemente, da cartilagem do osso da articulação temporomandibular, que é uma articulação muito importante, porque faz parte de processos vitais, como fala, mastigação. Então a incapacidade relacionada a essa articulação interfere muito na qualidade de vida dos pacientes. Então, a nossa principal linha de pesquisa hoje é tentar regenerar essa cartilagem e o osso perdidos através de terapia celular. E é nessa área que a gente trabalha. E você já tem resultados, né? Preliminares, sim. A gente está dentro de um projeto de pesquisa clínica que é aprovado pelos órgãos responsáveis, né, CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Tem fomento público da FAPERJ esse projeto, e que nós tenhamos conhecimento, é a primeira vez no mundo inteiro que alguém tenta esse tipo de terapia em seres humanos. Então a gente já fez, como esses ensaios que são inéditos, eles precisam, antes de provar a eficácia dessa terapia, provar a segurança dessa terapia, o esquema de inserção dos pacientes nos protocolos é pouco convencional. A gente insere 2 pacientes, aguarda 3 meses para poder inserir mais 2 pacientes, avalia a segurança para daí envolver mais 6 pacientes e ter o primeiro relato de 10 casos. Então, nesse momento, a gente já fez os 2 primeiros pacientes, que estão chegando nos 3 primeiros meses. Eles evoluem muito bem do ponto de vista de dor e incapacidade funcional.
mas a capacidade de regeneração tecidual só por imagens mesmo, e a primeira está prevista para 6 meses. Então a gente tem bons resultados clínicos, mas não tem comprovação por exames complementares ainda. Mas a expectativa é muito boa, porque na verdade esse transplante de células que a gente faz é novidade para a articulação temporomandibular, mas já é utilizado em ortopedia em outros países, onde o processo de aprovação foi mais rápido. Por exemplo, o transplante autólogo de células de cartilagem já é feito nos Estados Unidos e aprovado pelo FDA desde 1994. Então, não é uma novidade na área ortopédica, mas é uma novidade na nossa área. Como é que é feito esse transplante? Bom, no nosso caso, a gente tenta utilizar células, porque para fazer um transplante de células de própria cartilagem, eu teria que gerar uma lesão em outra área sadia. Então esse é um problema, não posso pegar da outra articulação sadia, gerar uma lesão, né, para cobrir uma área danificada. Então, o professor Radovan já tinha um trabalho de caracterização de células de septo nasal, de cartilagem de septo nasal, que tem a mesma origem embrionária que essa cartilagem que a gente quer regenerar. E a proposta, então, do professor Radovan foi utilizar a biópsia de septo nasal, que é um tecido que pode ser tirado com uma certa facilidade, que não tem problemas para o paciente, e usar essas células para fazer o transplante. Então, assim, o paciente é feita uma coleta através de uma biópsia, esse material é transportado, um transporte biológico desse material, esse material é cultivado, né, em laboratório, um laboratório que tem que ser um centro de tecnologia celular nível 2, que pode cultivar células para implantação em seres humanos, e depois ele volta para ser implantado nos pacientes. E como é que é implantado? É um procedimento simples? Não é um procedimento complexo. A articulação temporomandibular é complexa de se trabalhar porque é uma articulação muito pequena e o acesso é muito difícil. Então, a maior dificuldade é ter certeza que a gente está implantando no local correto. Na verdade, é uma injeção. Essas células são, com 1 centímetro cúbico de septo nasal, a gente consegue produzir 10 milhões de condrócitos autólogos, ou seja, células de cartilagem do próprio paciente, que são infiltradas e que elas são diluídas em ácido hialurônico, que já é a terapia padrão. Então a gente está acrescentando uma terapia celular na terapia que já é padrão para esse tipo de problema, que é a infiltração de ácido hialurônico, que é aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia. Então está se inserindo uma nova terapia dentro da protocolar. E essa infiltração é relativamente simples. O ácido hialurônico mantém a viabilidade das células, né? Depois de 48 horas, cerca de 95% das células são viáveis ainda em ácido hialurônico. E o desafio não é a injeção, é a localização precisa. E a gente faz isso guiado por ultrassom. Então, existe um ultrassonografista que é especializado em guiar procedimentos minimamente invasivos e invasivos, e a gente usa a ultrassonografia para guiar a injeção dessa terapia. Num futuro, ainda dentro desse projeto, a gente pretende substituir a infiltração guiada por ultrassom por um artroscópio com uma ótica muito fina, né, de 1 milímetro, que só tem uma no Brasil, que a gente vai começar a utilizar agora, para poder realmente enxergar dentro da articulação e ter imagens da área que está sendo, essa terapia está sendo aplicada, e depois da própria regeneração. Dr. Radovan, a gente tem célula-tronco praticamente no corpo todo, né? Por que só algumas são viáveis para a terapia celular? Efetivamente, nós temos células no corpo todo, porque todos os tecidos do corpo se renovam, alguns rapidamente, outros lentamente. Essa renovação sempre depende de células-tronco. E essas células-tronco podem ser isoladas e cultivadas. Obviamente, algumas delas são cultivadas mais facilmente, e elas são mais acessíveis e se cultivam mais facilmente, e elas têm uma capacidade, então, de regeneração boa depois de inserção. Agora, existem células que têm as capacidades de diferenciação e, portanto, de regeneração limitadas, e as outras que têm capacidades muito amplas. Obviamente, interessa-nos trabalhar com células que têm capacidade ampla. Por exemplo, quando nós queremos reconstruir um vaso, nós precisamos ter a parede vascular, nós temos que ter as células endoteliais que recobrem o interior dos vasos, e nós precisamos colocar elas numa geometria, numa configuração adequada para que esse vaso volte a funcionar. Para isso é necessário que as células sejam pluripotentes ou multipotentes. Isso quer dizer que elas tenham uma capacidade de se diferenciarem em vários tipos celulares, no local certo,
recebendo as informações locais que vão guiar essa diferenciação. Quais são os tipos de célula-tronco com as quais há pesquisas hoje, as principais pesquisas? Tem a embrionária, tem a da medula? Sim, as células embrionárias foram muito discutidas e elas são as mais poderosas em termos de regeneração porque elas são responsáveis no desenvolvimento embrionário de formar um organismo inteiro. Portanto, por definição, elas formam um organismo inteiro. Porém, existem controles dessa diferenciação que são extremamente complexos, que são intrínsecos ao desenvolvimento embrionário e, infelizmente, nós não controlamos ainda bem as vias de diferenciação, as limitações dessas diferenciações em células embrionárias. Tanto que, na época, quando elas foram caracterizadas e quando o seu cultivo foi efetivamente implantado nos laboratórios, elas foram vistas como uma imensa promessa de formar todos os tecidos. Hoje em dia nós sabemos que não é bem assim e hoje em dia pouquíssimos estudos já são feitos na área clínica e resultados são ainda muito limitados. Então essas células são as células que têm uma capacidade limitada de utilização. Na outra ponta são as células que se encontram na medula óssea. Dentro da medula óssea nós temos as células que têm a capacidade de renovar durante a nossa vida todas as células circulantes do sangue. É notável de perceber que essas células têm essa capacidade praticamente ilimitada e isso se vê no fato que o hemograma é um hemograma que é característico e permanente para cada um indivíduo durante toda a vida. Um hemograma de um indivíduo muito idoso ainda é perfeitamente normal, o que quer dizer que as células-tronco da medula óssea têm a capacidade de gerar todas essas células ao longo da vida até a nossa morte. Nossa caixinha de reserva, né? Exatamente. Além de formar as células sanguíneas, dentro da medula óssea, nós temos as células que são muito amplas na sua capacidade de diferenciação e isso faz que essas células podem regenerar o músculo cardíaco, cartilagem, osso, células de fígado, células de pâncreas e por aí vai. Essas células naturalmente circulam dentro do organismo a partir da medula óssea e voltam espontaneamente na medula óssea. Então elas são guardiões, elas verificam se há uma necessidade no organismo de promover um reparo e quando é necessário elas entram dentro do tecido e fazem esse reparo. Felizmente nós podemos fazer uma punção da medula óssea, separar e cultivar essas células e utilizá-las então para processos regenerativos. Ainda mais interessante é que o transplante da medula óssea em doenças de sangue, em terapias de leucemias, em terapias de anemias, são os transplantes que se fazem desde a década de 60, fim de década de 60 no contexto clínico, e portanto nós sabemos trabalhar com elas, existem legislações que nos permitem de fazer isso, e portanto essas células da medula óssea são o nosso patrimônio celular mais valioso para todo o resto da vida. Ou seja, a gente já está lidando aí com célula-tronco há muito tempo, né? E hoje em dia, uma boa parte de estudos de terapias celulares se faz com as células da medula óssea. Isso, obviamente, tem uma necessidade de fazer uma punção da medula óssea, isso exige intervenções um pouco agressivas, isso exige maneiras de separar e de cultivar essas células e entre as principais linhas de pesquisa em medicina regenerativa é exatamente a arte e a capacidade de manipular essas células da medula óssea. No outro lado, então, além dessas células que têm uma capacidade extremamente ampla, todos os nossos tecidos têm as próprias células. Então, a pele tem suas células, o fígado tem suas células, o coração tem suas células, o osso tem suas células, e nós hoje em dia sabemos de cada um desses tecidos, obter as células do próprio tecido e que são já adaptadas e já ensinadas e já capazes de promover o reparo e a regeneração desse tecido. Então, por exemplo, quando nós queremos fazer o reparo de cartilagem, é bom utilizar as células de origem da cartilagem. O professor elas já Teche seriam programadas para virar. já falou que nós utilizamos células da cartilagem de septo nasal
para reparar as células de cartilagem da articulação. A mesma coisa em medicina esportiva, nós utilizamos as células de músculo, ou de tendão ou de osso para promover os reparos dos tecidos que sofreram uma lesão, que precisam de facilitar o reparo. Nisso tudo aí, o senhor está falando do fator de diferenciação, né, que é o que faz com que a célula-tronco se transforme exatamente no que a gente quer que ela vire, né? Exatamente. As células são extremamente sensíveis às influências, e essas influências podem ser no bom sentido ou no mau sentido, e essas influências controlam e permitem que as células se diferenciem no caminho que nós queremos. Naturalmente, quando nós injetamos uma célula dentro de um tecido, ela primeiro vai perceber que tipo de célula ela entrou. Por exemplo, se é uma célula da medula óssea, se nós injetamos essa célula dentro de um osso, ela vai perceber imediatamente que ela está dentro de um osso. Ela vai ter a capacidade de perceber se esse osso é normal e sadio, e não vai fazer nada de especial, ou se esse osso passou por uma lesão, precisa de regeneração, e nesse momento ela se diferencia exatamente na direção que precisa. Ela vai formar novas células progenitoras de osso, que vão formar um novo osso. Esse diálogo entre a célula e o ambiente, obviamente, é mediado pelas moléculas. Então, uma parte de nossos estudos é de saber quais são essas moléculas e de utilizar eventualmente essas células antes de injeção para promover o reparo. Por exemplo, nós podemos isolar as células da medula óssea, nós podemos fazê-la proliferarem, portanto, fazer uma massa celular, e nós podemos induzir essa célula, pré-induzir essa célula, para dizer assim, para uma diferenciação óssea. Isso, se nós temos uma grande perda óssea, por exemplo, um acidente grave de moto ou de carro, onde se perdeu uma grande quantidade de células, nós podemos já introduzir dentro dos tecidos as células informadas que elas precisam fazer osso. Isso obviamente facilita e acelera o processo regenerativo. E isso é hoje é uma das áreas de pesquisa muito rica, de pré-informar as células o que elas vão fazer quando introduzidas dentro do tecido. E essa área relativa à perda óssea em função de acidentes de trânsito é realmente uma necessidade, há uma demanda muito grande por isso, né? Sim, com certeza a perda de estrutura óssea traumática por grandes traumas é uma área importante, mas também a perda óssea por outros motivos na área odontológica, né, por doença infecciosa, a perda de osso periodontal que suporta o dente, também é uma área muito interessante para essas aplicações. Como o professor estava falando, esses fatores de crescimento, eles são estudados, a gente mesmo tem uma expectativa de trabalhar com plasma rico em plaquetas, que é uma sopa de fatores de crescimento, que já é aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia também, e que tem muitos dos fatores de crescimento necessários para induzir a formação de tecido ósseo a partir de células, ou não, podem ser usados isoladamente ou junto com terapia celular. Quando a gente fala de medicina regenerativa ou odontologia regenerativa, a gente não fala especificamente de terapia celular, né? É uma tríade que é formada pelas matrizes ou scaffolds, que são veículos ou materiais de sustentação para essas terapias, os fatores de crescimento ou de indução, né, que induzem a diferenciação celular na linhagem que se pretende, e as próprias terapias celulares. Então, quando a gente fala de medicina regenerativa, não é especificamente a terapia celular, e parte dessa medicina regenerativa já se faz na área odontológica também, na regeneração de defeitos ósseos, sejam defeitos ósseos por infecção periodontal, dos tecidos de suporte, ou traumáticas, ou por processos degenerativos relacionados à idade ou outras doenças. Isso sim é uma área bastante ampla para a aplicação odontológica. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre medicina regenerativa. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O
Em Questão está de volta falando sobre medicina regenerativa. Nossos convidados são os pesquisadores da FMP-FASE, Radovan Borojevic e Ricardo Teste. Conforme a gente vai envelhecendo, né, a expectativa de vida vai aumentando, a necessidade pela medicina regenerativa vai aumentando também, já que os nossos órgãos vão dando defeito, né, com o tempo. Claro, um dos problemas fundamentais e mais densos em medicina regenerativa é o combate de degeneração e desgaste consecutivo a uma vida e uma perda de viabilidade de órgãos com a idade. Portanto, nós dependemos de células tronco residentes nos tecidos para que os tecidos se mantenham operacionais e funcionais e jovens, digamos, na sua existência. Nós podemos reverter esse envelhecimento introduzindo novas células-tronco, e essas células-tronco podem ser retiradas de outros locais dos tecidos onde elas se regeneram naturalmente, como, por exemplo, a medula óssea, e onde elas não chegam mais naturalmente com o fluxo de sangue ou com o fluxo de líquidos ou com migração normal de células. Portanto, isso é uma das áreas fundamentais. Obviamente, em termos de custo social de medicina, isso é interessante, porque progressivamente, com o aumento da idade, o custo de manutenção funcional dos pacientes, dos organismos, é cada vez maior, e esse custo pode ser aliviado através de utilização de terapias regenerativas. Medicina regenerativa se aplica a uma série de tecidos, por exemplo, em todos os tecidos do sistema musculoesquelético, onde a fragilidade de ossos causa as lesões que são crônicas, onde a incapacidade de músculos causa cada vez menos mobilidade e cada vez menos facilidade de vida natural, e nós podemos introduzir nesses casos as células, e essas células vão rejuvenescer e regenerar esses tecidos. Isso pode ser muito importante, por exemplo, no sistema cardiovascular. O coração envelhece, o coração progressivamente perde a sua capacidade de irrigar e de manter a circulação sanguínea, e nós sabemos hoje em dia que as terapias celulares podem reverter as cardiopatias associadas com envelhecimento, associadas com problemas de fumo, por exemplo, associadas com problemas de hipertensão, e a cardiologia e cardiovascular em geral eram entre as primeiras áreas a utilizarem uma medicina regenerativa. Há mais de 12 anos atrás, os primeiros ensaios foram feitos na Alemanha, em Düsseldorf, e no Brasil, no Rio de Janeiro, onde essas terapias mostraram que é possível melhorar e de muito uma qualidade de vida de um paciente já com um coração muito insuficiente, através de injeção de células-tronco que permitiram reativar, regenerar e reforçar a função de um coração. Isso pode ser feito também com os vasos sanguíneos periféricos. Por exemplo, e nós temos um projeto com o Hospital Alcides Carneiro e com o nosso Centro Regenerativo de reparo de lesões crônicas, de úlceras crônicas dos membros inferiores, que são associados com o envelhecimento da rede vascular nos membros inferiores, que geram uma insuficiência de irrigação dos tecidos que necrosam e que frequentemente, infelizmente, levam às amputações, às lesões penosas, difíceis de tratamento, que podem ser auxiliadas, que podem ser melhoradas pela injeção de células-tronco. E, por outro lado, um dos órgãos que é mais sensível ao envelhecimento, pela sua exposição à irradiação solar, às intoxicações, componentes tóxicos que existem no meio ambiente, é a pele. A pele pode receber as terapias regenerativas que vão melhorar a sua qualidade em termos de resistência ao contato com o meio ambiente e de elasticidade de sua aparência física também. Entramos aí num segmento da medicina regenerativa que é a estética também, né? Que é a medicina estética. Hoje em dia se fazem inúmeros protocolos de preenchimento com materiais biológicos, ácido hialurônico e mesmo gordura, né, enxerto de tecido
gorduroso, autólogo do próprio paciente, mas se sabe que a estabilidade desses enxertos é maior se você tem células, porque ele vai formar tecido. Então, o próprio professor tem um trabalho com cultivo de células de tecido adiposo para a área dermatológica ou para a área de cirurgia plástica, que mostra que a estabilidade e a manutenção dos ganhos conseguidos é maior quando essas células são cultivadas ou diferenciadas em fibroblastos. Então, tem todo um segmento importante, que tem um apelo público muito grande, porque a estética é muito importante, comercialmente até falando, que é uma área que já avançou bastante, né? Esse tipo de terapia também é aprovado pelo FDA lá fora, nos Estados Unidos, e é uma área que, do ponto de vista comercial, me parece bastante promissora também. A gente fala em célula-tronco, mas a medicina regenerativa ela vai além da célula-tronco, né? Exatamente. A medicina regenerativa utiliza, além de células, os fatores de crescimento. O professor Teixe já mencionou a utilização desses fatores de crescimento para estimular a proliferação e para controlar a diferenciação de células nas intervenções regenerativas, mas nós podemos utilizar também as estruturas tridimensionais que vão dar suporte a essas células e que vão garantir a regeneração de grande quantidade de tecidos perdidos. Por exemplo, se nós perdemos um grande segmento ósseo, nós podemos implantar ou as estruturas de origem biológica ou as estruturas sintéticas. Hoje em dia tem excelentes implantes porosos e adequados para serem associados com as células, e nós podemos gerar a regeneração de grandes segmentos ósseos, por exemplo, com procedimentos de medicina regenerativa. Além disso, nós podemos construir no laboratório as estruturas complexas a serem implantadas dentro de um sítio que necessita. Por exemplo, hoje em dia nós temos a capacidade de construir no laboratório uma bexiga inteira, um segmento vascular inteiro, um segmento de uretra inteira, que são preparadas então no laboratório com os materiais sintéticos ou utilizados no próprio laboratório, com as células do próprio paciente. Isso pode ser implantado dentro do paciente, obviamente é funcionalmente integrado, e nós vamos, portanto, doar de novo, providenciar de novo para um paciente a capacidade de viver normalmente, de ter uma uretra operacional, de ter uma bexiga operacional, de ter um fígado operacional. Um trabalho intenso hoje é feito para a regeneração das ilhotas pancreáticas que produzem insulina e que, obviamente, são uma solução definitiva para um paciente que é diabético. E por aí vai, portanto, o sonho não é mais um sonho, já é realidade de no laboratório fabricar uma peça completa com organização tridimensional, com as células, que é implantada dentro de um organismo e que se integra dentro desse organismo. Nós podemos construir um segmento de pele grande que permite de resolver uma queimadura que destruiu completamente a pele, para construir, por exemplo, uma cirurgia que foi feita para a retirada de um câncer e que gerou uma lesão muito grande. Essa lesão pode ser restaurada com um pedaço de pele do próprio paciente, feita no laboratório, que se integra perfeitamente e gera um resultado tanto funcional quanto estético que é desejado. Agora, ainda tem aquele outro lado, né? Também tem riscos, né? O principal risco é a formação de tumores, né? Como é que estamos nesse caminho? Exatamente. A grande preocupação das terapias celulares era causar um novo câncer, gerar um tecido abnormal, gerar um tecido que é fora de controle. Hoje em dia já foram feitos muitos estudos no mundo inteiro, tem milhares de pacientes que já receberam essas terapias e fazem-se chamadas meta-análise, que registram, que recolhem agora todas as informações que existem no mundo, e são milhares de casos então, e que verificam se há um aumento de aparecimento de câncer, se há um aumento de causas de morte ou de doença grave relacionadas com as terapias. Hoje em dia nós sabemos que as terapias de células tronco autólogas não causam nenhum problema de aparecimento de câncer. Isso é uma informação que é baseada em milhares de casos e hoje em dia ela é considerada como confiável
e como certa que o paciente que recebe uma terapia celular, ele não vai desenvolver mais câncer, ele não vai desenvolver tecidos abnormais, além do que acontece no indivíduo normal. Obviamente, se nós tratamos um paciente, ele vive em seguida durante 15 anos, 20 anos, e nós já temos esses tempos de análise, ele vai ter um câncer tanto quanto todos os outros pacientes. Mas não pode ser relacionado com intervenção utilizando os procedimentos de medicina regenerativa. Os riscos seriam maiores com as células embrionárias? Sim, células embrionárias são as únicas que ainda podem causar as transformações não desejadas e uma desorganização espacial de tecidos que são formados. Por quê? Porque células embrionárias são retiradas da primeira semana de vida pós-fecundação e nesse momento as células ainda não receberam a informação sobre o que é um corpo humano. O corpo humano é uma estrutura extremamente ordenada e essa ordem de corpo humano é inscrita no genoma. Então, uma célula que já recebeu essa informação, ela segue a informação que recebeu. Uma célula de pele se diferencia em células de pele, não em células de coração e vice-versa. Então, nós temos a garantia que as células manipuladas e introduzidas dentro do organismo vão se comportar bem. Elas vão se comportar como deveriam se comportar normalmente nesse local, sob essa informação, sob essa instrução de regeneração e reparo. Ou seja, hoje com o uso das células-tronco a partir de medula óssea, com as células adultas, né, já se tem uma segurança mesmo, né? Já se tem uma ampla segurança. Na área que a gente trabalha hoje, que é a regeneração, por exemplo, de cartilagem e osso, que é uma área eminentemente ortopédica, alguns anos atrás o professor Ernigot, da França, publicou um artigo onde ele acompanhou quase 2.000 pacientes que foram submetidos à terapia celular para questões ortopédicas e mostrou que o número de tumores locais ou sistêmicos em acompanhamentos que chegaram até 25 anos desses pacientes foi, inclusive, estatisticamente menor do que na população de uma maneira geral. Então, realmente, não há uma chance relacionada ao uso dessas terapias para o desenvolvimento de tumores. Uma questão importante que também foi abordada durante muito tempo não era a capacidade de gerar tumores, mas sim de estimular tumores que já estivessem presentes, porque essas células tinham a capacidade de se diferenciar em tecido vascular e a angiogênese poderia aumentar o suprimento desses tumores e pelo menos em laboratório isso foi investigado, embora nunca tenha sido comprovado clinicamente. Mas um estudo também recente mostrou que quanto mais diferenciadas essas células são, por exemplo, se eu tenho uma célula que já é diferenciada num condroblasto ou num condrócito, que é a célula da cartilagem, essa capacidade de angiogênese também é diminuída e a capacidade de influenciar tumores pré-existentes também é menor. Então, assim, quando a gente trabalha, como o professor falou, com células cada vez mais próximas do tecido que a gente quer regenerar e com fatores de indução que induzem a essa linhagem específica, a terapia se torna cada vez mais segura. E é fundamental acesso a esses estudos, porque justamente são esses estudos que garantem as aprovações das terapias nos comitês de ética e a aprovação e a publicação desses dados é que permite que os conselhos de odontologia, de medicina, aprovem o uso dessas terapias futuramente, que é o nosso grande desafio, eu acho, hoje. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre medicina regenerativa. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Está de volta falando sobre medicina regenerativa. Os nossos convidados são os pesquisadores da FMP-Fase, Radovan Borojevic e Ricardo Teste. Como é que vai funcionar o Centro de Terapia Celular de Medicina Regenerativa da FMP-Fase? O Centro de Medicina Regenerativa ele tem duas faixas de atividade que são paralelas. Uma delas é a atividade laboratorial. Nós precisamos receber as células, preparar essas células. Às vezes essas células são preparadas rapidamente e devolvidas no mesmo dia ou no dia seguinte para a utilização.
ou então um cultivo de células que é feito, que dura dias ou semanas às vezes, e que permite, de poucas células retiradas do doador, obter uma quantidade de células necessárias para promover o reparo. Então, isso é um lado de manipulação de células que precisa de laboratórios adequados e que precisa de uma competência técnica de manipuladores, de cientistas, de profissionais que estão manipulando essas células. Essas células se dirigem em seguida para estudos clínicos ou então para aplicações clínicas quando as terapias já são aprovadas. Isso é fundamentalmente uma interface com a atividade clínica. Os dois lados devem colaborar extremamente de maneira coordenada e de maneira completa. E a segunda parte é uma parte que envolve fundamentalmente as instalações hospitalares ou ambulatoriais, que então executam essa terapia no próprio paciente. A preocupação hoje é de construir um laboratório que é suficientemente protegido para que as células sejam recebidas, manipuladas, expostas ao ambiente de cultivo, expostas aos componentes de meio de cultura, guardando toda a sua normalidade e toda a sua capacidade vital. Então, esses laboratórios são laboratórios sofisticados, eles envolvem um isolamento completo do ambiente de cultivo de células, da manipulação dos técnicos que as manipulam e de ambiente, obviamente, circundante, que sempre contém contaminantes, tanto químicos quanto biológicos e por aí vai. Essa parte está agora em via de construção. Nós esperamos que esses laboratórios sejam operacionais no início do próximo ano e isso exige também uma aprovação formal do lado da Anvisa, que controla então a utilização desse tipo de estruturas e que evita que qualquer um no fundo do seu quintal decide de manipular as células e injeta essas células nos pacientes e obviamente isso só pode gerar as situações que são indesejáveis. Então, a organização do laboratório visa essa excelência de manipulação e do lado nosso então, de biólogos, essas células precisam ser recebidas e entregues em perfeitas condições. Isso, obviamente, envolve, de novo, um grupo de pesquisadores, um grupo de cientistas, um grupo de técnicos que nós esperamos poder recrutar na própria fase entre as pessoas que trabalham dentro dessa estrutura e dentro dessa faculdade. Doutor Ricardo, um outro aspecto do Centro de Medicina Regenerativa é a formação de profissionais especializados, né? Sim, com certeza. Na verdade, se a gente falar dentro do Centro de Tecnologia Celular, Medicina Regenerativa, existem dois níveis desse centro, o CTC1 e o CTC2. O CTC2 é um centro onde você realmente vai cultivar células para que elas voltem para o ser humano. Então, é um centro que precisa de um cuidado muito extremo, todos precisam, mas existe um nível antes desse, que é um CTC1, onde, por exemplo, o plasma rico em plaquetas pode ser manipulado. E, por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia aprova já a utilização desses fatores de crescimento, mas determina, através do Ministério da Saúde, que as pessoas têm que ser formadas para esse fim, né? Então, assim, para poder coletar esse material, para poder reaplicar esse material, existe um treinamento especializado e quem produz esse material, o Centro de Tecnologia Celular, tem que seguir a normatização e garantir a qualidade daquele material que está sendo entregue. Obviamente, também, se a gente vai para outra ponta desse processo translacional, que é um processo complexo, né? Na verdade, hoje, no mundo inteiro, a medicina translacional vem ganhando espaço, que é justamente a ciência de tentar encurtar o tempo entre aquilo que acontece na bancada do laboratório e o que acontece no leito do paciente, ou seja, encurtar o tempo entre a pesquisa pré-clínica e clínica. Isso depende também da formação do profissional para a área de inovação. Sempre que possível, o profissional de saúde precisa trabalhar baseado em evidências, mas também tem que estar atento para onde a inovação está indo e de que maneira ele pode se adequar a essas áreas de inovação. No bloco passado a gente falava, por exemplo, sobre a reconstrução completa de grandes defeitos e uma área importante na área odontológica e na minha área de disfunção temporomandibular, por exemplo, é a reconstrução de defeitos grandes de todo o ramo mandibular. E hoje, com
o avanço das imagens tridimensionais, a gente pode reconstruir um lado a partir do osso tridimensionalmente, fazer a impressão 3D biológica, ou bioprinting, das matrizes que vão receber essas células, e o profissional que pretende utilizar isso tem que estar formado para aquilo que ainda pode vir a acontecer. Então, assim, isso é importantíssimo do ponto de vista de pós-graduação, é na inovação que o doutorado e o mestrado, o stricto sensu, trabalha, mas também é muito importante na iniciação científica, né, na cultura do aluno de graduação, que vai tomando gosto pela pesquisa, tomando gosto pela inovação desde da sua formação. Isso eu acho fundamental e eu acho que esse é um dos grandes desafios da fase. Você falou aí da impressão, seria o molde, né? Exatamente. E isso já é realidade, né? Já tem pequenas estruturas e até maiores sendo utilizando as impressoras. É exatamente uma grande via de desenvolvimento na área de medicina regenerativa é a bioimpressão, o bioprinting, que funciona exatamente como uma impressora de computador, onde se gera uma imagem e essa imagem comanda um aparelho que constrói uma estrutura tridimensional, e essa estrutura tridimensional agora é preparada, ela pode ser associada com fatores de crescimento, com moléculas de adesão, as células precisam aderir em cima dessas estruturas, e pode ser celularizada. Portanto, isso gera uma estrutura implantável, pronta para ser introduzida dentro de um paciente, e ela é individual, no ponto que a imagem que vai gerar a formação dessa estrutura foi criada a partir do paciente, as células foram retiradas do paciente e essa peça é realmente uma nova peça do próprio paciente. Ela vai se integrar, então, dentro da função, e hoje em dia existe um laboratório, inclusive no Brasil, que já trabalham nessa área e que pode, então, construir esses sonhos de ter uma nova perna, de ter um novo nariz, de ter um novo dente, de ter uma estrutura que será introduzida e funcional dentro do organismo. Isso não é ficção científica, isso já existe. É realidade, né? É. Se a gente pudesse traduzir isso, assim, simplificar para as pessoas, é como se na impressora você fizesse um molde e esse molde depois fosse preenchido por células, né? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Isso. Aham. Quanto tempo vai ser necessário para que tudo isso esteja disponível para as pessoas? Para que as terapias cheguem aos consultórios? Esse tempo é sempre mais longo do que a gente deseja, principalmente porque pessoas que têm costume de ler, de se informar, de olhar no computador, etc., elas recebem essas informações. Nada mais triste do que encontrar uma mãe que tem um filho recém-nascido que nasceu com um defeito, que sabe que isso pode ser feito, e você tem que dizer isso não, ainda não se faz. Portanto, o nosso desejo é que isso seja cada vez mais rapidamente desenvolvido, e nossa obrigação é de ter um diálogo com as instituições que regulamentam a aplicação de medicina para os pacientes, e que esse diálogo seja cada vez mais fácil e cada vez mais operacional. Eu devo dizer que o Brasil não é o país dos mais rápidos nessa área, mas devo dizer também que nos últimos meses e últimos anos nós assistimos a uma consciência, um desejo de acelerar esses estudos. O professor Ricardo já mencionou que o que mais se deseja é verificar no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Odontologia, que as terapias já desenvolvidas em Califórnia, em Paris ou em Estocolmo podem ser feitas no Brasil, e uma vez feitas no Brasil, que elas sejam disponíveis para os que as necessitam. Nosso trabalho de laboratório, de academia, de formação de pessoas é de gerar as condições, de formar as pessoas e de formar inclusive os médicos que serão capacidades de identificar a possibilidade de aplicar uma terapia regenerativa, saber como aplicá-las, ter acesso a uma estrutura que gera o suporte para essa aplicação, e depois de introduzir a um paciente que necessita e que sofre, diminuir a dor, afastar a morte, gerar uma qualidade de vida melhor, é sempre o desejo. Como é que são escolhidos os pacientes que vão participar das pesquisas?
Normalmente, dentro dos protocolos que são aprovados, a gente tem bem claros os critérios de inclusão e exclusão desses pacientes, ou seja, quais são as características que esse paciente precisa ter para que possa ser incluído e quais são as características que eles eventualmente tendo, excluem eles dessa pesquisa. Normalmente estão relacionados diretamente com a patologia que se quer abordar e com condições comórbidas, ou seja, com outras condições que possam interferir nos resultados, ou outros tipos de drogas ou medicações que estejam sendo usados, que possam ser um viés importante na obtenção dos resultados. Então, basicamente, os critérios são definidos por projeto, né? São previamente definidos, são definidos por projeto. Do ponto de vista prático, os pacientes normalmente são triados a partir dos serviços da própria faculdade. Então, os pacientes que entram nas minhas pesquisas são os pacientes que buscam por tratamento no ambulatório escola na clínica de dor orofacial e cefálica crônica. Então, os pacientes que entram nesse serviço, quando tem a patologia em questão, eles são triados, é oferecido a eles. Existe toda uma burocracia importante de ser preenchida, que é um termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente tem que entender, em uma linguagem bem simples, o que se pretende, quais são as vantagens e as desvantagens, os possíveis riscos desse procedimento, e uma vez compreendendo os riscos e as possíveis vantagens, ele tem que consentir com essa pesquisa para que ela possa ser conduzida. Então, do ponto de vista prático, eles são triados dentro do próprio serviço, desde que eles tenham consciência do que vai ser feito e concordem com isso. A gente falou aí de célula-tronco embrionária, falou de célula-tronco a partir da medula óssea, e existem também as células-tronco do cordão umbilical e do dente de leite, né, que já tem muito trabalho sendo feito em relação a isso, né? Exatamente. O cordão umbilical é a fonte de células de sangue do próprio feto. Então, no momento de parto, pelo cordão umbilical, nós podemos retirar o sangue da placenta. Essas células são do próprio feto, portanto, são extremamente jovens. Feto é protegido de contaminações, de efeitos externos e por aí vai. Portanto, essas células são em excelente qualidade. E há muitos anos já se costuma de coletar essas células, de congelar essas células e de guardar essas células para o uso do próprio menino que nasceu, ou então para o uso de transfusão em outros pacientes, onde ela substitui, na verdade, as células da medula óssea dentro dos limites de histocompatibilidade e por aí vai. Então, isso já é um procedimento natural. Nós podemos também utilizar as células do próprio corpo do cordão umbilical, que são células muito jovens, que são células vasculares. O cordão é um grande vaso sanguíneo e essas células também podem ser utilizadas nesse sentido. Então, hoje em dia, isso é uma prática que tende de aumentar e de se expandir na medida que nós temos cada vez mais a possibilidade de utilizar essas células. Nós tocamos também no assunto de possibilidade de utilização das células de um doador, de uma placenta, por exemplo, que é doada para fazer esse tipo de células, para um outro receptor. Nós sabemos hoje em dia quais são as limitações de histocompatibilidade e nós sabemos hoje em dia que nós podemos utilizar essas células para promover uma melhora de desenvolvimento de manipulação de células, de intervenções médicas que são feitas nesse sentido. Então, isso é uma atividade que já existe. Eu acho que Ricardo pode melhor falar sobre os dentes, porque é a área dele. Uma outra área que cresce são os bancos, né, para bancos de dente, principalmente dentes descidos, e a vantagem do dente de leite é uma vantagem óbvia, é fácil, né, é fácil acesso, é fácil a remoção, ele vai precisar ser, esse dente vai esfoliar, ele vai ser trocado. Então, ele já teria que ser removido. Já teria que ser removido, ou ele esfoliaria por conta própria. Mas uma outra vantagem desse material é que essa capacidade de se diferenciar, né, a multi ou pluripotência das células de origem dentária é muito grande, até nos próprios dentes permanentes, a papila periapical que fica nas proximidades da ponta, do ápice da raiz, a capacidade de diferenciação é muito grande e, por definição, por origem embrionária, que é de cristoneural, ela poderia se diferenciar em qualquer tecido da região crâniofacial e cefálica. Não só dentário, ósseo, mas também neurológico e oftalmológico. Então, já foi usado, inclusive, com sucesso, né, para recuperação de visão. Sim. Então, assim, essa capacidade de pluripotência que se assemelha às células do cordão umbilical
e a facilidade de acesso a esse material traz isso como uma possibilidade, né? É claro que o dentista que vai fazer a remoção desse dente tem que ter um treinamento, uma certificação, porque exige um cuidado. Tem que ser credenciado, né? Exato, existe um cuidado especial para que isso seja feito, existe um cuidado no transporte desse material, e isso pode ser usado quando você acondiciona esse material e guarda, você pode usar para futuramente. Na verdade, hoje, você só pode fazer isso pensando no futuro, né? Porque essas terapias, como a gente já falou, estão em fase de pesquisa, estão em fase de pesquisa e não estão aprovadas. Só para ficar claro para as pessoas, não adianta tentar achar que guardar o dentinho em casa vai funcionar, né? Ele tem que ser retirado no consultório credenciado e guardado da forma correta, né? Sim, por laboratórios credenciados também para isso, né? E além disso, tem em mente também que você está guardando esse material para uma possível aplicação futura. Não se pode garantir hoje o tempo que essas terapias vão levar para serem aprovadas. Então você está guardando uma coisa, esperando, obviamente, que essas terapias sejam aprovadas no futuro e que você, se eventualmente precisar, tenha acesso a esse material. Mas a fadinha do dente vai ter que mudar ou vai perder o emprego, né? Porque não vai dar mais para botar o dentinho embaixo do travesseiro, mudar, vai né? ter que se adaptar para uma linha mais tecnológica. O que a gente pode esperar do futuro e quais são ainda os obstáculos da terapia celular? Para o futuro, todas as esperanças são ilimitadas, porque nós podemos hoje em dia resolver as questões médicas que não tinham solução. Enfrentar o envelhecimento era sempre um sonho, mas não era uma realidade. Nós podemos hoje enfrentar o envelhecimento tecidual e garantir uma qualidade de vida para as pessoas idosas, por exemplo. Ainda é uma dúvida até que ponto nós podemos afastar a morte. Questionou-se muito se as terapias celulares e a utilização dessas terapias vão permitir que nós passamos a viver 150, 200, 300, 500 anos. Não é bem por aí. Nós sabemos que o organismo como um conjunto tem seu cronograma que é seguido e que chega ao esgotamento de capacidade vital, como nós a concebemos hoje em dia. Mas pelo menos a vida vai ter qualidade, né? Exatamente. O fundamental é ter a vida com a qualidade que é adequada, ter uma vida longa e feliz e agradável. Então, isso é o sonho que é de todos nós e nós esperamos que nós vamos ter cada vez mais possibilidade de garantir essa qualidade de vida. Doutor Ricardo. Eu acho que também é importante, além da própria qualidade de vida, a gente estar atento para o custo dessas terapias, né? Uma vez, a gente está falando de células do próprio paciente, que muitas vezes têm um custo, obviamente, para manipulação, mas que seriam, evidentemente, muito mais baratos do que possibilidades protéticas, que são realmente um grande custo para o sistema de saúde. Então, quem fomenta a saúde, seja público ou privado, tem um desafio que é tornar acessível essas terapias à população, inclusive para diminuir um grande problema hoje, que é quem paga a conta da saúde, né? Assim, é uma questão importante para se lidar. Então, assim, a aprovação dessas terapias garante maior qualidade de vida, dá acesso a muita gente a tentar regenerar com as células do seu próprio organismo, processos de envelhecimento, de degeneração, outras doenças, e tem um potencial de baratear e diminuir muitos custos de todo esse processo sobre a sociedade. Acho que isso é um desafio importante também. Dentro dessa linha, o dente de leite tem essa facilidade também, né? O custo da captação, da manutenção é mais baixo, né? O custo da captação deve, com certeza, manter esse material, é um material que a gente tem que considerar isso também, porque quem está mantendo é o próprio paciente, e a manutenção desse material é para a vida toda, porque você nunca sabe quanto vai precisar. Então, assim, claro que existe um custo de manutenção, mas se a gente analisar de uma maneira geral, é possível sim, e isso é uma alternativa para se reduzir os custos da saúde de uma maneira geral. E com o avançar das pesquisas, talvez nós adultos também possamos ser beneficiados aí com os dentes permanentes, com a captação de células-tronco, não só essas que são as crianças ali que estão trocando os dentinhos, né? Não, com certeza. Um terceiro molar, um siso incluso, tem na sua polpa dentária, na sua papila, tem células que têm esse potencial, né? E não é exatamente claro se essa diferença de tempo é tão fundamental assim.
Então, na verdade, a pluripotência da célula está na sua própria capacidade e isso, sim, é uma realidade. Se a gente vai poder fazer um dente novo para implantar, isso já é uma coisa bem mais distante, mas poder regenerar uma polpa que teoricamente teria sido perdida ou um tecido dentário, sim, isso é uma possibilidade. Rapidamente, para fechar, quais são ainda os obstáculos para o desenvolvimento da medicina regenerativa? Na minha opinião, vencer a barreira importante que tem que existir da legislação e encurtar esse processo translacional. Aumentar, fazer o que a gente pretende aqui na FMPFase, que é fomentar a pesquisa para replicar os resultados de outras pesquisas em outros centros e um trabalho político que tem que ser feito de posse desses resultados junto aos órgãos que regulamentam para que a gente possa liberar aquilo que realmente é seguro e eficaz. Dr. Radovan. Eu concordo exatamente com essas colocações. Eu acho que é necessário que a comunidade médica e científica faça pressão nos organismos que são responsáveis. Eu diria que hoje em dia tem um grupo de países como Canadá, Austrália, Holanda, França, que tem um esforço grande e já a introdução dessas terapias controladamente. A aplicação clínica nos Estados Unidos, a situação é diferente porque a Food and Drug Administration controla esses fenômenos e sempre há dúvida se as indústrias farmacêuticas gostam ou não gostam. Introdução dessas terapias que, como o Ricardo falou, são menos custosas e mais rápidas e mais fáceis. E eu devo dizer que o Brasil deve ainda seguir pelo menos o modelo americano e preferencialmente o modelo da comunidade europeia, da Austrália. Singapura é um grande centro hoje em dia de terapias celulares, para justamente oferecer essas terapias para a população e adequar as terapias em geral com o custo social da medicina, que é cada vez mais caro, que cada vez tem mais idosos e cada vez tem mais pessoas que necessitam desse tipo de terapia. E a relação custo-benefício, né? Exatamente. Porque com menos efeitos colaterais, menos rejeição, né? Mais qualidade para o paciente. Qualidade de vida do paciente e custo menor para a sociedade que se ocupa desse paciente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do Dr. Radovan e do Dr. Ricardo Obrigado. Teixeira. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.